Sejam muito bem-vindos. Hoje é 24 de julho, estamos recebendo o professor Rudimar Moscarelli, que é homeopata. Também é um gaúcho super conhecido, mas agora está lá, cuidando lá de Brasília, ele que está cuidando de todo o povo lá, né? Gerenciando a turma lá por Brasília. Também é diretor da Chione, que é um curso de homeopatia e imunoterapia integrativa, um curso maravilhoso, né? Tem algumas pessoas aqui que estão fazendo esse curso. Ele funciona como uma pós, né? Para quem está efetivamente trabalhando na área da saúde, né? Bem interessante. E hoje nós vamos falar, então, sobre emoções e as consequências na saúde, especialmente em doenças de pele, que é o tema, um dos temas, que é muito longo esse tema, tá, gente? Cada caso, cada doença é uma doença, porém, o fator emoção interferindo na nossa saúde é o que nós vamos hoje estudar e tirar algumas coisas místicas também que a gente tem sobre isso, tá? Vamos hoje fazer um trabalho muito bem-vindo, professor Rudimar, tudo contigo aqui agora. Vamos ver se você vai trazer informações que vão deixar a gente mais calma ou mais assustada. Ok, pessoal. Em primeiro lugar, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui, podendo estar compartilhando com vocês. Tá? Meu nome é Rudimar Moscarelli, eu sou homeopata e imunoterapeuta, sou mestre em medicina chinesa. E eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, desmistificar algumas coisas, trazer à baila muitas coisas importantes. Quando se fala em doença de pele, nós temos vários tipos de doença de pele. Dentro da homeopatia, existem alguns erros em que se comete. Em primeiro lugar, quando se tem aqui uma doença, nós podemos ter, como vocês aqui que no momento, podem ter a mesma, só que cada uma vai se expressar de uma forma diferenciada. Em primeiro lugar, quando se fala em emoção, eu quero mostrar para vocês que a emoção é uma tríade, e não passa disso e seus contraditórios, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a emoção, ela vem de que maneira? Através de raiva, medo e pesar. Esse pesar é a tristeza. Então, quando se fala em emoção, são apenas essas três coisas. Então, alguém vai chamar a depressão está ligada ao passado, a ansiedade ao futuro. Então, nós precisamos entender qual é a dinâmica de como isso funciona. Então, vocês prestem atenção nessa parte. Homeopatia não é para o quê, ou seja, não é para uma doença, é para quem, ou seja, quem está doente, ok? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem rapidinho, ok? Um caso daí do Rio Grande do Sul, tá? Um caso de hanseníase. Hanseníase é uma doença de pele muito séria, e essa pessoa, ela vinha se tratando há 8 anos, quando ela chegou para mim, né? Há 8 anos se tratando de hanseníase num hospital de referência em Porto Alegre. E não tinha remissão de jeito nenhum. Então, estava tomando tudo que era tipo de remédio. Todos, vocês nem imaginam, corticoide, tudo que era coisa que era... Né? Todos os remédios que você possa imaginar, dentro daqueles preconizados para a debelação da patologia. E nada funcionava. Então, ele chegou para mim, a gente conversando, olhando, ele não saía do quadro da doença dele. Ficava só naquilo ali, eu não conseguia aprofundar. Nesse meio tempo, eu voltei para Brasília e ele veio atrás de mim. Quando ele chegou no consultório, eu dei um tapa na mesa. Olha aqui, cara, tu vai abrir esse coração para mim agora, tá? Eu vou te fazer uma pergunta só. De tudo aquilo que eu já tinha perguntado para ele, nada eu conseguia fazer um encaixe. Eu fiz uma pergunta. Como é que é a tua relação com teu pai e mãe? Ele começou a chorar. Ele me falou o seguinte: eu me sinto órfão de pai e mães vivos, sempre me senti assim. Naquele momento, eu achei o remédio dele, que não tinha nada dentro da matéria médica homeopática que fizesse uma referência à hanseníase. 45 dias de tratamento, da indicação taquiterapêutica, ele voltou ao hospital e, como se do nada, desapareceu todo o processo. Então, aqui, pessoal, é uma emoção em que apareceu chamada de pesar, tristeza. Quando ele falava de medos, eram medos esparsos, normal, né? Tinha medo de cobra, essas coisas, normal, mas isso aí não tinha nada a ver, que não mexia na essência dele. Então, quando se conseguiu pegar a essência dele,
nós conseguimos, tá? Usei a ferramenta, eu fui uma ferramenta, e a homeopatia foi a ferramenta, mas a ferramenta dele, que chama-se si mínimo. Então, nós podemos ter vários tipos de afecções de pele. Uma furunculose. O que eu vou precisar? Eu preciso de alguma... O diagnóstico é importante? Claro que é importante, por exemplo, é a primeira porta. Então, só para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Em primeiro lugar, alguém chega no teu consultório e vai te dizer, ó, vamos supor, vamos falar em pele, né? Ó, eu tenho uma urticária, me incomoda e ela aparece de tempos em tempos. Tudo bem, a urticária é uma patologia bruta. Agora, quando ela me diz, olha, aonde é essa urticária, ela vai começar a modalizar, a dizer, olha, eu sinto essa urticária assim, assado, em tal parte do corpo. Então, já te dá uma relação anatômica de onde ela sente. Ou no corpo inteiro, ou couro cabeludo, seja onde for. Muito bem. Aí, nós vamos passar para um outro nível, que agora vai entrar o nível da emoção. Como você vivencia. Aí ela vai te dizer, olha, isso me deixa triste, me deixa irritado, certo? Eu perco a cabeça, certo? Não tenho vontade de ver ninguém. Aí a gente vai começando a perguntar, escuta, em que situações isso acontece? Então a pessoa pode dizer, quando eu discuto com meu marido, quando eu vejo alguma coisa na televisão, quando me sinto contrariado, ela vai aparecer, começa a coçar. Tá? Então algo desagradável começa a dar aquelas coceiras. E muitas vezes, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o problema da pele, na realidade, é uma somatização de quê? Daquilo que está dentro dela, ou seja, tem uma coceira cerebral, tem uma coceira na alma. Então, por isso que não dá para se dizer tal remédio para tal coisa, tal remédio para isso, aquilo. Existe isso aí, fazem uma série às vezes, de fórmulas, que são totalmente ao contrário do que está escrito, tá? No Organon, que é a Bíblia da homeopatia. Não estudam, né? Ou têm uma preguiça de estudar, ou querem resolver de uma vez só e acaba agravando o problema. Estava falando em Gravatal. Okay? Gravatal são águas sulfurosas. Okay? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Vocês vão cair o queixo com o que eu vou falar para vocês agora. É bom? Eu estou com reumatismo, com isso, aquilo, vai lá e toma um banho nessa água sulfurosa. O que está faltando nisso aqui? Está faltando enxofre lá nas articulações, no sangue, para ele poder fazer o seu trabalho, tá? Produzir líquido sinovial. Mas, ora, tem outro problema. Quando for pele o problema, muito cuidado, porque ele não vai fazer cura, ele vai fazer uma supressão do sintoma que pode aparecer num órgão interno. Pode aparecer no fígado, pode aparecer no pulmão. Então, isso são coisas que a gente precisa ir sempre prestando atenção nisso. Então, não adianta, estou com uma alergia de coceira, vai lá e toma um antialérgico. Aí você fica meio bobo, né? Que dá uma soneira que não é brincadeira. O que ele fez? Ele fez uma supressão do seu sistema imunológico. Então, pessoal, para que vocês tenham um conhecimento, entender um pouquinho mais dentro desse pouco tempo que nós temos aqui, é o seguinte, nós temos um eixo, e esse eixo ele vai estar no campo da ilusão, e a ilusão que traz a emoção. E mais um detalhezinho, e nem tudo vem do emocional. Não, o emocional ele é afetado ou pode afetar. É uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, uma doença, ela afeta a tua emoção. Imagine só, o sujeito, eu estou me sentindo muito bem, tranquilo, na boa, estou alegre, vai fazer um check-up e tem um diagnóstico, olha, cara, tu está com câncer. Essa notícia afetou a emoção dele ou não? Então, nós precisamos entender que nem tudo parte do emocional, mas ele é o gatilho. Qual é a função da emoção? A emoção é uma chave que vai ligar o teu superconsciente com o teu subconsciente. Seja bom ou ruim. Aquilo que você aprendeu quando criança, ou alguém te impôs alguma coisa, aquilo guardou lá no subconsciente. Então, tem determinados momentos que isso pode, não conscientemente, te lembrar de algo e ele se manifesta somaticamente. Não sei se vocês estão conseguindo entender se eu estou me fazendo entender para vocês. Então, pessoal, várias doenças, como, por exemplo, dermatite atópica, é uma doença autoimune. O que quer dizer autoimune? O teu sistema imunológico ele está desregulado.
ele eleva, ou seja, ele não tem equilíbrio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a atacar as células boas e as células ruins. Não consegue diferenciar o próprio do não próprio. Uma dermatite atópica é um desses casos. Aqui tem algo lá dentro desse nível que chama-se um eixo, lá da ilusão, que chama-se eixo psíquico, neuroendócrino, imune. Então, vocês já perceberam que aqui vai entrar glândula, vai entrar o teu sentimento, vai entrar a ação, inibição ou ativação do teu sistema imune. Tudo está dentro da imunologia. Quem faz homeopatia, tá? Hahnemann nem se falava em sistema imune, mas ele falava em uma coisa, fala até hoje, força vital. E a força vital nada mais é do que o sistema imunológico. Então, são coisas que a gente precisa ir entendendo, tá? Quando se fala em doença, tá? Seja qualquer tipo, mas como nós estamos aqui, tá? Alencando sobre doença de pele, é o maior órgão externo que nós temos. É a pele. Nós somos um órgão muito maior do que a pele, do tamanho de um campo de futebol, que são as nossas mucosas. Então, a gente precisa entender todo esse mecanismo. Como é que é essa ação? O que a minha emoção ela está fazendo com isso? Então, nem tudo está na emoção. Emoção é uma forma. E a emoção, como é que eu vou classificar essa emoção? Qual é a profundidade em que eu sinto essa emoção? Então, isso vai determinar a individualidade. Cada um vai sentir de uma forma. Isso aqui deixa coçar, não estou nem aí. Ou, tá? O outro já fica preocupado. Puxa, será que eu vou morrer? E o outro, se eu morrer, o máximo que pode acontecer. Então, isso vai classificar, que a gente chama dentro da homeopatia de miasmas, e são 10. E todos eles ligados com o quê? Com alguma coisa infecciosa, ok? Então, a gente precisa prestar atenção na gente mesmo. E procure ajuda profissional, que o profissional vai ter uma técnica de como ele vai extrair, ok? Então, não tem um questionário pronto para isso, não. Tem palavras-chave em que a pessoa está falando a respeito, em que você vai começar a arguir em cima dessa palavra-chave, em cima do sentimento, para que nós possamos realmente tomar o caminho da pessoa e não da doença. Ok? Alguma pergunta, Carla? Mais um pouquinho só, você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão dos miasmas, porque é uma questão que fica na nossa mente, pelo menos na minha ficou na época do câncer e tudo que eu passei. É complexo isso, eu fui estudar um pouco depois, se tu puder dar então vamos falar um pouquinho sobre os miasmas, então? Pode. Tudo bem, lá vai o professor da aula de homeopatia. Então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, o que é miasma? Em primeiro lugar, é como se fosse o seu DNA. As pessoas confundem expressão miasmática com miasma. O miasma nada mais é de a forma como você percebe, tá, a doença. Ou certo? Qualquer tipo, ou afecção, doença, que seja lá o que for. Nós temos um que é o agudo. O agudo é aquele sujeito em que ele quer sair da situação o mais rápido possível. Saiu da situação, tudo bem, para ele não marcou nada nele. Agora tem um outro que chama-se o miasma tifoideo, que ele está entre esse, tá? Certo? Tem voltando um pouquinho, tem a psora. A psora, o que é a psora? A psora é aquele sujeito que está sempre num estresse, só que ele não se entrega. Dá uma malograda, mas vai de novo. Está sempre num estresse, sempre num estresse. Mas só tem um detalhe, ele não se entrega, ele vai à frente. Aí nós temos o miasma tifoideo, que ele está entre esse agudo e a psora. Então, ele vai sentir a coisa de uma forma aguda, certo? Só que ele vai reagir, mas tem que ser uma reação rápida para não entrar em colapso. É exatamente como a febre tifoide faz na gente. Muito bem. Eu vou ter que falar em reinos para vocês também, então, tá? Certo? Para vocês entenderem um pouco mais. Depois desse, nós temos a psicose. A psicose tem origem aonde? Na gonorreia. A psora tem origem na sarna. Então, essa psicose é aquele sujeito que guarda as coisas. Ele guarda, ele posterga. Não, estou com uma catarata, eu estou enxergando bem, não vou operar. Estou enxergando bem. Ele busca a zona de conforto, mas é algo que é fixo nele.
Então, a palavra-chave é fixo. Muito bem. Depois nós vamos ter, tá? Um pouquinho, é que eu não. Tema interessante, está todo mundo se pensando aí, porque eu estou me pensando nesse negócio aí Tá? também. Então, olha só. Aí nós vamos ter o outro. Ora, o malárico, como é interessante. Como é que funciona a malária? A malária, ela tem um ponto, ela está guardadinha ali. Mas quando ele solta os ovos, lá dentro, ele entra numa fase aguda. Alguém de vocês já teve malária ou teve contato com alguém com malária? Então, só para vocês terem uma ideia, tá, do que vai acontecer tá, aqui, nesse momento aqui. A pessoa tem uma doença fixa, mas ela está guardadinha, não se manifestou. Quando ela se manifesta é de uma forma aguda. Então, ela é sazonal. Então, é a mesma coisa que aquela pessoa, pô, puxa vida, todo mês eu tenho aquela dor de cabeça. Puxa, na menstruação, toda vez na menstruação eu tenho esse tipo de dor. Ela está fixa, ela não mudou. Só que ela pode se manifestar de uma forma aguda e ficar lá guardadinha. E, entre outras coisas, a mesma coisa tá, que o sujeito está empregado, tá, e tem que se submeter a alguma coisa. Ele fica louco de vontade para mandar o chefe para aquele lugar, só que não manda, senão ele perde o emprego. Tá, mas depois ele arruma. Entrou na latência, daqui a pouco aquele sentimento vem de forma aguda. E o outro que nós vamos ter, um outro dentro desse mesmo, é o tineidéio, que ele está o quê? Ele está entre aquela psora que está sempre no estresse e a psicose que está guardada. É diferente. Então, é aquele sujeito da seguinte forma: eu vou fazer uma dieta, vou começar na segunda-feira. Vou começar na segunda-feira, só que ele começa na segunda, chega na sexta, ele já malogra. Aí, o que é a tínia? É aquela coceira danada que você tem um estresse lá, aquela coceira te dá um estresse horrível, mas ela está sempre fixa ali. Ela tem uma melhora, não tem uma melhora lá muito boa, sempre está presente e gerando aquele estresse. Bom, depois desse, tá, do tineidéio, nós vamos ter tuberculínico. O miasma tuberculínico, ele vai estar entre o quê? Entre o luetismo, que vocês já vão saber então, o que é o luetismo, que é o sifilinismo, e a psicose. Está fixo, porém tem um frenesi. Então, são aquelas pessoas que estão aqui, problemas relacionais, não param quieto em lugar nenhum, estão se movimentando o tempo inteiro, mas não sabem nem por que estão fazendo isso. Tá? Então, vocês vão ver os boêmios da vida. Depois desse, nós vamos ter, olha aqui que interessante, é o cancerenismo. O cancerenismo não quer dizer a doença, o câncer propriamente dito, mas ele está ligado a uma palavra-chave, controle. E ele está aonde? Também entre a psicose e o luetismo, porém de uma forma diferenciada. Enquanto o tuberculinismo, ele deixa para lá, ou seja, deixa para lá, não, ele se entrega, o cancerínico não. O cancerínico ele está ali lutando até o fim. Quer dizer, aonde ele rompe os seus limites. Pode ser um rompimento emocional, um rompimento físico, certo? Qualquer um deles, em que você não consegue administrar o caos. Outra palavra-chave. Depois nós vamos ter, deixa eu ver, vamos ter o luetismo, que é o sifilinismo. É um sujeito que não tem esperança nenhuma, não está nem aí, não estou nem aí para nada. Ele não pensa, ele não raciocina, ele apenas age de uma maneira nada inteligente. Ou seja, processo de autodestruição. Se autodestrói. Então, o sujeito é aquele sujeito maluco que se coloca em perigo sem perceber o perigo, sem perceber as consequências. Então, muito bem. E depois nós vamos ter o do leproso. Esse aqui é o mais complicado de todos eles. Ele está entre o tuberculinismo e o luetismo. Ou seja, ele se afasta das pessoas, ele tem um sentimento de que é sujo, em que as pessoas o empurram, que o rechaçam, e ele rechaça as pessoas também. Tá? Então, só para se ter uma pequena ideia de como isso funciona, é muito mais profundo. Agora, tem uma outra forma, tá? Para vocês entenderem. Homeopatia é feita de quê? Dos reinos. Agora, como é que eu vou identificar o reino? Quando você está tomando um caso. Aí vem o pulo do gato agora. O reino vegetal, ele tem uma palavra. Quem me afeta é a sensibilidade e reação. Ou seja, ele leva o impacto e paralisa.
Tá? Então, ele não qual é a situação que afeta ele? Já no reino animal é diferente. Sobrevivência, presa e predador, agredido e agressor. É quem me afeta. É alguém, não a situação. É lógico que aqui, dentro do reino do vegetal, tem várias famílias que têm as suas sensações exclusivas, tá? Eu não vou entrar aqui, senão ficar... tá? Por exemplo, eu tenho vontade de desgarnar esse sujeito, esse filho de uma régua, do macarrão que fuça, vai lá e... não, o fulano me bate, eu tenho que me esconder dele. Então, aí vai entrar... Dentro de cada um desses aqui, tem os miasmas associados que vão mudar a forma de percepção. E aqui o que nós vamos ver agora? O mineral só tem uma sensação, ou seja, o que me falta, o que me sobra, percentuais, calculado. Muito bem. Quando você fala tudo isso, fica tão estranho a gente ver como as doenças são tratadas pela doença e não pelo ser humano, né? E não pelo ser humano. Então, é isso aqui que eu queria, quando você me convidou para falar aqui a respeito. Eu acho que foi uma grande oportunidade das pessoas abrirem. Agora, tem várias coisas. Pessoal, só que a homeopatia, ela casa com fator de transferência, tá? Ela casa com fitoterapia e, em alguns casos, até com alopatia. Então, por isso que é integrativo. Então, hoje se tem uma visão contemporânea de que tudo é possível. Mais detalhes, só para vocês terem uma ideia, o pai da homeopatia, o Hahnemann, pensa num cara enjoado. Com o quê? Com a tua alimentação. Então, isso aqui é apenas uma pontinha de um iceberg. Tá? Então, hoje nós vamos várias ferramentas para poder usar. Várias. Ok? Então, pessoal, são algo assim que a gente vai adentrando. É apaixonante o estudo. E mais o detalhe, sabe qual é o principal objetivo da homeopatia? Te levar ao autoconhecimento. Então, tem dinamizações de cada remédio para cada nível desses aqui. Então, quando você vai escutar alguém, tá? Ou você, eu vou tentar me escutar. Tá? Pessoal, procure ajuda. Procurem ajuda, tá? de um profissional que está treinado e gabaritado para isso aí. Às vezes eu quero fazer um automedicamento com homeopatia. Pô, de repente, o que eu falei para vocês aqui agora, eu acho que levantou as anteninhas, né? Não é assim tão simples, né, professor? Então, pessoal, doença de pele, vamos lá. Doença de pele é como eu me sinto por dentro. Eu expresso aqui fora. O que vem de fora para aqui, para dentro? Aí vem a psora. A psora é tudo aquilo que vem de fora para dentro. A psicose não, é de dentro para fora. O luetismo também é de dentro para fora. Tá? Então, a gente precisa entender de onde é que está vindo. É um problema? Puxa, querem ver uma coisa? Só para vocês terem uma ideia, de um remédio do miasma do cancerianismo, é uma pessoa que entra num luto eterno. Perdeu um paciente já, perdeu um ente querido há 20 anos, quando lembra, mas são pessoas que o quê? Elas se mortificam, elas guardam para si, elas não falam para não explodir. Sempre tem uma sensação de uma bola na garganta, mas quando ela espana a rosca, sai de baixo. Ela faz de tudo para que isso não aconteça. E mais um detalhe, coisas corriqueiras não afetam a ela, mas sim as morais. Então, o que pode dar? Pele. Problemas de pele. Pode dar qualquer tipo de problema. Então, aqui que está o X da questão. Tá? Se eu for falar para vocês em drenadores de pele, aí tudo bem, nós vamos entrar numa classe de Savos e Schussler, que é que usa os meios homeopáticos com os sais reconstituintes. Tá? Um é drenador de pele e o outro é de órgão. Só para vocês terem uma ideia, aonde entra o enxofre aqui nessa brincadeira da pele. Se for um problema de pele, se usa um cálice muriático, que é o quê? É o potássio com o sal, né? É cálice sulfúrico, melhor dizendo, não é que o muriático não, é cálice sulfúrico. Ele vai drenar a pele, mas as dinamizações são em decimais, em D6. Ele vai trabalhar só o órgão. É lento? É, mas funciona. Agora, tem pessoas que têm a similitude do remédio, a dinamização é mais alta de acordo com o nível em que ela se encontra.
Não sei, já vamos saber. Eu preciso, professor, que o senhor dá um último recado aí, porque eu vou parar de gravar esta live, não é? Tá. Um último recado para quem está nos ouvindo aqui no YouTube, né? Aberto ao público. O que você diria para o coração de uma pessoa que está passando por dificuldades e não consegue solucionar suas doenças de pele já há muitos anos? Em primeiro lugar, olha, procure um homeopata experiente para te ajudar também, porque tem muitas coisas vindo do lado emocional, se associam as coisas. Então, vamos procurar resolver aqui o problema. Você vai procurar o quê? Procura ajuda, que o verdadeiro profissional, o verdadeiro homeopata, ele vai ter olha, gente, você vai precisar procurar talvez um dermatologista. O que eu vou falar aqui, eu vou apanhar dos dermatologistas. São os que mais internalizam as doenças com usos tópicos. Então, procurem isso aqui. Tudo, gente, não é que venha só da emoção, mas a emoção, ela se plasma no seu corpo, chama-se somatização. Então, nós vamos chamar aquelas, nome que bonito, doença psicossomática. Então, nada melhor do que um bom homeopata que tenha essa visão do ser único, de um remédio para aquela pessoa. Pode fazer algumas associações? Com certeza, mas um remédio de cada vez. O seu remédio, você sabe qual é o seu? Não. Então, por isso que se precisa de uma ajuda de um profissional gabaritado. Maravilha. Então, essa live a gente vai encerrar agora. Vocês vão ficar aí com o professor. E eu quero convidar você que está passando no YouTube, interessado nesse tema, que pule, aqui abaixo tem o link do nosso grupo no WhatsApp. Toda semana nós temos encontros e você vai poder conversar com os profissionais, fazer perguntas lá em salas fechadas. É um prazer receber todos vocês aqui e eu vou, então, parar de gravar essa live.